Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal e no vídeo de hoje eu vou iniciar a leitura de Uma Vida Pequena. O último livro que eu li foi Tempestade de Ônix e eu gostei muito, favoritei 5 estrelas, principalmente porque os finais dos capítulos, os ganchos são muito bons, então você sempre quer continuar lendo. A próxima leitura vai ser Uma Vida Pequena, porque eu acabei de ler um livro de fantasia e antes desse daqui eu tava lendo a série Trono de Vidro, então eu li duas fantasias muito próximas e as informações ficavam se misturando na minha mente, o que era de um mundo e o que era de outro mundo. Então eu não quero agora algo que seja uma fantasia, eu quero algo mais realista, como é Uma Vida Pequena. Tô na página 43 e eu acho que agora entendi o porquê daquela pessoa naquela capa fazendo aquela expressão de dor. Quando eu tô muito perdida em quem é quem, por isso que eu leio aqui no computador o desenho de cada um deles. Quando o que é fotógrafo, John B, pega uma foto antiga, aí eu pensei se essa foto fosse a da capa, aí eu lembrei que Jude tem aquele negócio nas pernas que dói muito, e por isso aquela expressão de dor eu demorei pra me tocar nisso, porque ainda não tinha me tocado que o da capa é Jude.
A foto que ele achou não tem nem nada a ver com a foto da capa. Mas por na capa ser Jude e Jude ter problema nas pernas que dói, então eu imagino que seja ele, por causa disso que ele tá com aquela expressão na capa. Uma coisa que eu já percebi desse livro é que ele quase não tem pausa, quase não tem mudança de narrador. Eu tô na página 50 e só vai ter alguma pausa lá na página 75, que é quando muda o capítulo. Cheguei agora na página 79 e tô começando a entender porque dizem que esse livro tem gatilho. Tô na página 90 e eles estão tentando uma coisa arriscada, não sei se vai dar certo. Mas por via das dúvidas tô filmando para poder mostrar minha reação se alguma coisa não der certo. A primeira parte do plano deu certo. Estão botando mais risco na coisa. Já estava perigoso, já estava complicado. Ainda estão aumentando ainda mais o risco. Porém, eu não consigo visualizar direito como está essa cena. Eles dois apoiados na escada, não tô conseguindo visualizar, mas sei que é perigoso. Ó, um já deu certo. Ah, pronto, deu tudo certo. Aparentemente deu tudo certo. Já foi. Não deu tão 100% certo assim. Deu, vamos supor, 80% certo. Aconteceu uma coisa aqui que é um periguinho, que para saber se é um perigo grande ou um perigo pequeno, que é um perigo que vai passar, que é momentâneo, só continuando. Eu acabei de chegar na página 92 e começa a segunda parte do livro. Hoje é domingo, dia 4 de janeiro, já são mais ou menos 10h30 e eu tenho algumas atualizações para fazer. Eu baixei o livro aqui no Kindle para eu poder ler quando estiver na cama ou quando estiver fora de casa, mas em casa eu nem vou acabar lendo no Kindle, porque como eu tô fazendo anotação no próprio livro, fica complicado, demora mais eu fazer a anotação aqui antes de dormir e depois no outro dia passar tudo pro livro. Tem trabalho de fazer 2 vezes. E a outra atualização que eu tenho para fazer é que eu adicionei mais uma cor de post-it, que é um cinza mais escuro. O único cinza, na verdade, que aqui tudo é azul. Adicionei um cinza mais escuro porque aqui tem para momentos importantes e momentos emocionantes que eu vou chorar e tal.
Só que essas cores aqui não se destacam tanto, então eu coloquei uma que se destacasse mais, que eu vou mostrar como é que fica no livro. E até agora as anotações, as marcações estão assim. O livro até agora tá bastante introdutório, até agora só introduziu 3 dos 4 personagens principais. O que reforça a minha teoria de que no final Jude, que é o protagonista, o da capa, não tá vivo. Ainda mais por causa das coisas que vão acontecendo com ele só no decorrer dessas menos de 100 páginas. Tô em 47% do livro e a partir de 30% eu não estava gostando muito do ritmo dele, porque tava meio que mostrando o que aconteceu com todos eles nos últimos 10 anos. Então era meio difícil se situar no tempo, o que foi que aconteceu com cada um, porque ao mesmo tempo eu pelo menos ficava sem saber se algo aconteceu antes de tal coisa ou depois de tal coisa, porque apresentando o que aconteceu nesses 10 anos por personagem separado, então eu não conseguia interligar as histórias. Eu ficava pensando, isso aconteceu antes ou depois de acontecer tal coisa com outro fulano. Só que eu gostei porque o primeiro capítulo abordou o passado, a vivência, a história, a infância principalmente, de todos os 3 personagens, menos do principal, que é Jude. Já no segundo e terceiro capítulo é basicamente só sobre Jude. Tudo que fala sobre os outros é do ponto de vista dele. Então tá bastante autocentrado no personagem principal e muita coisa mudou na vida dele e outras nem tanto. E o final desse capítulo aqui acontece uma coisa bem chocante. Eu ainda não cheguei nem no final, falta um pouquinho aqui ainda pra eu chegar no final. E é pior do que eu esperava. Eu esperava o pior e foi pior do que eu esperava, não por ser pior ou melhor, mas sim por ser inusitado. Você esperava uma coisa e acontece outra coisa tão ruim quanto, mas por ser um tipo de violência diferente do que você estava imaginando, do que eu estava imaginando pelo menos, se torna até pior, se torna até mais cruel, mostra o nível de sadismo além do que só fazer o óbvio. Cheguei agora no fim desse capítulo e eu vi algumas pessoas que tatuam esse X igual a X, meio que em homenagem ao livro, e eu não entendi o porquê disso, porque até então tudo que falou sobre isso daqui, sobre toda a teoria nisso daqui, é muito triste, meio que sem dar spoiler, meio que diz que o que você é, você sempre será. Quem você se formou para ser é quem você sempre será. De bom ou de ruim, você sempre vai ser aquela pessoa. E aqui no contexto, obviamente, no sentido ruim, no sentido triste. Então eu não entendo por que as pessoas tatuam isso. Até agora eu não tô entendendo. Pode ser que mais pra frente esse contexto mude, o significado disso mude, mas até então é isso. Tô em 54% do livro e não parece estar caminhando para um caminho bom. Parece que aquele negócio do X igual a X, que o que você nasceu, você é, de fato tá levando para um caminho triste e parece que meio que esse vai ser o final. Que é isso mesmo, que não vai ter redenção não, que não vai ter uma esperança de melhora, que vai ser isso mesmo, X igual a X, o que você nasceu, você é. Parece que tudo caminhou pelo caminho ruim mesmo. E o interessante desse livro é que ele mostra muito bem o que se passa dentro da mente de uma pessoa que tem muitos traumas, que sofreu depressão, porque mostra como ele interpreta a atitude dos outros, as próprias atitudes, e que não é de uma maneira errada necessariamente, mas é só uma das formas de ver aquilo, também pode ser visto da maneira boa. Por exemplo, se alguém não lhe deu bom dia, pode ser simplesmente porque a pessoa não te viu, mas para ele é porque a pessoa odeia ele, por exemplo.
uns 62% do livro, e agora que veio acontecer alguma coisa boa que não fosse fruto do esforço do Jude. Até acontecer de fato, eu achava que o chip desse livro, de chipar o personagem principal com um dos amigos dele, era mais, como é que eu posso dizer? Era mais fake, era mais que as pessoas que liam viam uma amizade bonita, que poderia ter alguma coisa dali, que poderia ser bom pro personagem principal, mas que isso não de fato acontecia no livro, e agora tá começando a acontecer. Parecia estranho, primeiro da forma que o Caleb abordou Jude. Até então parecia que, porque foi uma maneira muito, não sei como dizer, muito combativa, muito direta. Aí eu pensava, tanto que fiz essa anotação, que se não fosse assim também, o Jude não chegaria, porque o Jude não vai chegar em ninguém. Então, se não fosse assim, não aconteceria, porque o Jude não ia fazer. Mas se o Jude não ia fazer, meio que não significa que não era pra acontecer, porque o Jude não quer. Mas aí a gente sabe todas as questões que se passam na mente do protagonista, e sabe que não é somente por não querer, é muito por ele não se achar merecedor. Tanto que quando ele achou que alguém de fato queria ele se abriu para essa possibilidade. E desde o início também era meio estranho, porque o Jude sempre demonstrou não gostar de, como é que eu posso dizer, não gostar de estar em uma relação, pelo menos não com o Caleb daquela forma que era, mas ele pensava, toda relação que eu tiver vai ser assim, porque é o que eu mereço, é o que vai aparecer pra mim, então melhor assim do que só. Se não for assim, como ele literalmente chega a falar, ninguém vai me tratar melhor que o Caleb. Essa é a maneira melhor que eu vou ser tratada. Eu vou ter alguém, mesmo que essa pessoa faça as coisas que o Caleb faz comigo, mas isso é o melhor que eu mereço, é o máximo que eu vou conseguir alcançar. E também, além do Jude sempre demonstrar não querer
não só as partes sexuais do relacionamento, mas muito do que envolvia a relação, também mostra que o Caleb não era só parte ruim, também tinha as partes boas, e como todo relacionamento em que uma pessoa se aproveita da outra, não é só partes ruins, porque se não tiver a parte boa, a pessoa, mesmo estando em uma situação inferior, ela vai pensar, não compensa, não vale a pena, não tem porquê, antes estar só. Não como Judy pensava, prefiro isso do que estar só. E também, desde o início, que ele demonstra que tem uma certa aversão pelo Judy, quando, por exemplo, ele fala, não precisa você ficar pelado totalmente, eu só quero ver suas partes boas, só preciso ver as partes que me interessam, melhor dizendo. Então, literalmente, ele explicita que o que interessa pra ele no Judy é a parte sexual, apenas. É a única parte que interessa pra ele. É literalmente querer só ver as partes boas de uma pessoa, sem querer ver as partes ruins também. E outra coisa desse livro, que também dá um tom de profundidade a mais nele, é porque muita coisa não é dita, muita coisa deixa na imaginação. Por exemplo, e fala, então que ele me levou pro sofá e eu já sabia o que viria a seguir. Você obviamente imagina o que vem a seguir, devido a toda a trajetória do personagem, você imagina o que vem a seguir, mas você não quer acreditar, você diz, não, só vou ter certeza quando falar com todas as palavras que foi isso que aconteceu, até o momento que muito mais lá na frente falo o que foi que de fato aconteceu. E outra coisa também que eu percebi é que parece que tudo de ruim que tem pra acontecer acontece com Judy. Todo lugar que ele vai sempre tem uma pessoa para se aproveitar dele. Então faz até sentido ele pensar que ele que merece isso, que ele que atrai isso, como ele chega a explicitar também, que ele tem medo de transformar o William, que é uma pessoa boa, em uma pessoa ruim, porque ele é um ser tão odiável que é capaz de corromper até uma pessoa boa, como é o William, em uma pessoa ruim, da mesma forma que na mente dele, ele corrompeu o Caleb, tanto que o Caleb, ele imagina que não fazia a mesma coisa com o atual namorado, que é o Nicholas, porque o Judy que merecia, o Nicholas não merecia, sendo que é mais daquela situação, o Caleb ficou com você porque ele viu que você era vulnerável e que por mais que ele fizesse o que fizesse, você ia continuar com ele. Da mesma forma que acontece durante toda a vida dele. Não que ele necessariamente é um imã de coisa ruim, e obviamente não porque ele merece, mas sim porque em todo lugar que ele vai, sempre vão ter pessoas que vão querer se aproveitar de outra pessoa que está vulnerável. E por isso que na parte dos conselheiros, não é orfanato, é o orfanato, que tinha os conselheiros lá, quando colocou que os conselheiros fizeram coisas com ele também, eu disse, não é possível que até os conselheiros, quem tá lá pra ajudar, vai fazer isso com ele. Mas é isso, em todo lugar tem pessoas para se aproveitarem de outra pessoa vulnerável, e não foi diferente lá. Outra coisa também que deixou muito na imaginação, até quando foi no momento certo falar, quando foi pra dar um tom, como eu posso dizer, quando foi pra deixar mais dramático ainda tudo o que ia acontecer a partir daquilo, aí deixou claro o que foi que aconteceu, porque sempre falava que os padres faziam visitas noturnas ao quarto dele, então ficava meio subentendido se era pra castigar apenas fisicamente, só com surra, só com agressão, ou se tinha algum tipo de abuso, até que lá na frente, quando ele já tá com o irmão Luke, que o irmão Luke fala, você vai fazer com essas pessoas que eu vou trazer aqui, o que você fazia com os padres lá no monastério. Aí que a gente percebe que desde lá do mosteiro, melhor dizendo, desde lá do mosteiro, os padres já abusavam dele. Ou seja, é isso, em todo lugar vão ter pessoas que vão se aproveitar da sua vulnerabilidade, seja na faculdade, seja na vida, seja no mosteiro, seja em um orfanato. E ele, infelizmente, era essa pessoa vulnerável. Uma coisa que me irrita nesse livro é que ninguém faz terapia. Todo mundo precisa de terapia, mas ninguém faz terapia. No máximo, quem faz é Andy. Por exemplo, quando esse menino, o William, podia pedir alguma coisa de presente de aniversário pra Judy,
ele poderia pedir que Judy fosse ao terapeuta, não sei, por 6 meses ou em determinada quantidade de sessões, mas não, ele pediu que Judy contasse as coisas pra ele. E ele vai fazer o que com as informações? Outra coisa que eu lembrei enquanto eu tava lendo aqui, e eu não sei se ainda vão abordar melhor sobre isso ou não, é sobre a IST que Judy tem, que Judy pegou na época que tava lá com o irmão Luke. Porque dependendo de qual seja, varia muito. Porque, por exemplo, se for HIV, exige tratamento constante. Então seria mais difícil de William não perceber que existe alguma coisa ali. Mas também pode ser que essas visitas frequentes que ele faz a Andy seja para isso. Apesar que não sei se tem como, porque a especialidade do Andy é ortopedia, não tem nada a ver. E dependendo de qual seja também, é curável. Não tem por que ele ter receio de ter relação sexual atualmente, se já tratou e já curou. Então depende muito de qual seja, que eu não sei se vai abordar melhor qual é o tratamento, enfim. Estou em 77% do livro e está em um momento, em uma descrição de uma fase da vida do Judy que tá bastante tensa. Eu tava lendo ontem de noite antes de dormir, só que tava muito tenso, até agora eu não achei um livro, digamos que triste, mas é muito angustiante. Pronto, até agora não teve nada que me fizesse um momento específico que me emocionasse, que me fizesse chorar. Mas toda a vida dele, todas as situações são bastante angustiantes. Então é algo que aperta, mas pelo menos pra mim não foi algo que me fizesse chorar. Até então, pelo menos. Eu acho que é agora que vai contar o que aconteceu com o negócio do carro. Porque tem um carro na cena. E uma pessoa agressiva. Meu pai. Tudo indica que sim. Ai. Falta 9 minutos pro capítulo acabar. E eu acho que vai ser isso mesmo. Acho não, tenho certeza. Tô na dúvida se aconteceu uma coisa que eu muito não esperava, ou se eu sou lerda e não tô entendendo. Porque, pelo que eu tô lendo, tudo indica que é isso mesmo que tá acontecendo, mas eu não tô acreditando. Ainda tô na mesma página, mas agora eu entendi melhor. Teve um salto temporal, porque nessa primeira página aqui, até esse parágrafo aqui, não tinha explicado que teve esse salto temporal, então pareceu que foi muito abrupto, foi de um momento pro outro, e como faz 2 meses que estava acontecendo tal coisa. Aí eu pensei que foi nos 2 meses que eu já tinha visto, que eu já tinha lido, que tinha sido escrito até então, que estava acontecendo isso sem que nem eu, e obviamente nem o protagonista, soubesse. Mas não, se passaram 2 meses e aparentemente
Tá todo mundo sabendo. Hoje é 10 de fevereiro, são 6h06, horas iguais. E a última vez que eu peguei nesse livro não foi nem no livro físico, foi no Kindle, foi 28, 29 de janeiro, porque eu parei de ler. Porque eu cheguei nesse capítulo aqui, Caro Camarada, e aqui, no final do capítulo anterior, acontece uma coisa bem chocante, que eu imagino que seja esse final aqui, com o desdobramento do que acontece aqui, no próximo capítulo, que é o que faz ficar emocionante, que é com o que as pessoas choram e tal. Então eu queria ler essa parte gravando. E como eu não estava em casa, eu estava viajando, então não dava para gravar. Aí eu parei de ler esses dias todos e só hoje eu consegui voltar a ler. Enquanto isso, para não ficar sem ler nada, eu tô lendo esse livro aqui, Manual de Assassinato para Duas Garotas. Só que nem tô gostando, tava lendo mais para não ficar sem ler nada. E agora são 6 horas. Pretendo ficar lendo até 8 horas. Por quê? Porque a canetinha do meu tablet, que não é nem mais a original, é uma paraguaia, porque a original ela meio que parou de funcionar, eu precisava fazer muita força na tela para ela reconhecer que a caneta estava escrevendo, que não era um gesto, como é que fala? Um gesto em cima da tela, para ela reconhecer que eu não estava fazendo assim por fora, gesto aéreo, tipo isso. Então eu tive que comprar uma canetinha paraguaia, comprei em abril do ano passado. E essa canetinha que eu estudando essa madrugada, hoje é terça, na madrugada de domingo para segunda, ela caiu no chão e parou de funcionar. Ela não sabia quando era canetinha e quando era borracha. Aí eu fui tentar trocar a ponta, mesmo sabendo que o problema não era com a ponta, e comi a pontinha toda. E o mesmo puxadorzinho que eu tentei tirar com essa e comeu isso daqui tudo, na caneta original tirou na mesma hora. Essa daqui tava, então essa pontinha aqui estava emperrada. Eu acho que de tanto fazer força escrevendo, porque eu faço bastante força escrevendo, eu acho que ela emperrou. Então, quando der 8 horas, eu vou sair no comércio da minha cidade, que é muito pequeno. O comércio se resume a 3 lojinhas, para procurar uma canetinha para tablet, porque tô derrubando tudo. Porque essa semana eu fui imprimir e plastificar isso daqui e vi que em uma dessas lojinhas tem uma caneta pra tablet, mas provavelmente é aquela feia, que tem um plástico redondo na ponta, parecendo uma ventosa. Mas pra quebrar o galho vou ter que usar ela. Já comprei uma outra caneta, obviamente paraguaia também. Só que, como é da China, vai demorar muito pra chegar, então, pra quebrar o galho, pra ficar usando nesse meio tempo, porque eu não consigo mais fazer a anotação do papel, pra depois ter que passar pro tablet novamente. Ainda mais que hoje eu vou ter minha primeira aula da faculdade de Química, então eu tenho que estar com essa canetinha em mãos, porque se não for assim pra fazer a anotação, eu vou ter que fazer a anotação digitando. Eu não sei se consigo acompanhar a velocidade, porque esse teclado aqui, no meu outro teclado, do notebook, na época que eu tinha notebook, eu conseguia até digitar rápido, só que esse teclado aqui, até hoje eu não me acostumei com ele, eu acho ele pequeno, obviamente ele é pequeno, as teclas são muito próximas uma da outra, aí eu sempre acabo esbarrando. Antes eu achava que era por causa da unha comprida, mas mesmo com a unha curta eu também não consigo digitar na mesma velocidade que eu digitava com o notebook. Então 8 horas eu vou sair, tá? Comprar essa outra canetinha, independente de qual seja, independente do valor, pra não ficar sem nenhuma até chegar, até porque eu sou professora de reforço também. E eu uso muito o tablet com a canetinha nas minhas aulas de reforço. Então são 6 e pouca, já falei tanto que já são 6h10, o café já tá pronto e eu vou dar continuidade à leitura. Obviamente, faltam 100 páginas pra eu terminar esse livro. Pra eu ler 100 páginas em um dia, eu tenho que ler muito, tenho que passar o dia inteiro lendo. Porque comparado a outras pessoas que dizem que lê 200, 300 páginas em um dia, pra eu ler 100 páginas é um sacrifício, principalmente um livro como esse, que é bastante denso, como eu já falei, é muita coisa escrita por página, diagramação, além das letras serem pequenas, as laterais são bem preenchidas, é texto até o fim da linha, não tem quebra de capítulo, é uns capítulos deste tamanho, que toma a folha inteira, então eu não pretendo terminar o livro hoje, mas nem que seja terminar o capítulo, que vai dar 80 páginas. Aqui começa esse capítulo e o próximo capítulo começa aqui. Pretendo ler isso daqui hoje, que já vai me tomar um tempo bom, mas vamos lá.
Uma coisa que eu não sei se eu já comentei sobre esse livro é que o início dos capítulos não mostra, meio que não mostra direito quem são os narradores daquele capítulo, quem está envolvido naquele diálogo. Muitas das vezes mostra que é Jude que está conversando, mas não mostra quem é outra pessoa. Aí lá na segunda página, na metade da primeira, que você vai entender com quem ele está falando. E o final do capítulo anterior, como eu disse, aconteceu uma coisa muito chocante. E eu tô na metade da segunda página, não, na metade da terceira página, e não falou ainda o que foi que aconteceu a partir do final daquele capítulo. Porque aconteceu uma coisa que diz, porque aconteceu uma coisa que no próximo vai dizer. Como é que eu posso explicar? Pronto, mostra que um personagem chegou em uma bifurcação e agora a continuação seria ou ele pega esse caminho ou ele pega esse outro caminho. E até agora não mostrou que caminho ele pegou. Aí tá meio que dando voltas, falando sobre caminhos, mas sem dizer que caminho ele pegou. E tá esse mistério ainda. Pelo visto, provavelmente o pior aconteceu mesmo. Provavelmente não aconteceu o pior. O pior é isso, que aconteceu o pior. Aconteceu. Não confirmou, mas não falou. Mas está mostrando as consequências de se caso tivesse acontecido. E se está acontecendo é porque aconteceu. Se está mostrando as consequências dele ter pegado o caminho B, é porque ele pegou o caminho B. É 2 meses atrás. Então tá pouco depois, né? Pouco mais de 2 meses atrás. Ou pouco mais do que 2 meses depois dele ter pego o caminho B. Entendi porque as pessoas choram. Aqui não é que, como eu já falei anteriormente, eu não achei esse livro um livro de chorar, mas é um livro muito pesado, um livro muito denso, muito carregado emocionalmente. Porém, eu não achei que teve nada específico para me fazer chorar naquele momento. Que nem agora. Agora tem algo que é triste, pronto, tem uma coisa que é triste, mas não necessariamente é o momento de chorar. Não sei se dá para entender. É triste, mas não tocou naquele lugar. Não, por exemplo, como é que eu posso falar? É isso. É uma coisa triste, tá falando sobre uma coisa triste, mas não apela em uma cena que mostra aquilo muito escancarado pra lhe fazer chorar. Até agora não. Eu imagino que isso vai acontecer mais lá pro final. Agora confirmou com todas as letras e tá mostrando como tal personagem pegar o caminho B impactou o protagonista, os desdobramentos sobre o protagonista. Aconteceu, mostrou que não foi só um personagem que pegou esse caminho B, outros personagens também pegaram esse caminho. Eu até tava gravando, mostrei minha reação, só que meu celular já tá, acho que já tá sem memória e não tava gravando. Esse livro, ao longo de todo ele é, como eu falei, triste. Só que agora tá
um nível bem mais elevado de triste. E pela primeira vez, durante todo ele, deu uma vontade de chorar, mas pelo menos comigo são frases pontuais, frases que mostram a dor do protagonista. Tem um momento que ele compara a dor dele com a dor de outra pessoa que passou pela mesma coisa, só que como ele mostra como a dele é mais intensa, por tudo que ele viveu, e mostra como o que já se passou ao longo do livro se interliga com o que está acontecendo agora, porque ele faz determinada coisa para atingir tal objetivo, e agora ele quer o oposto disso. Então mostra como ele não faz isso daqui para conseguir exatamente o oposto daquilo que ele sempre a vida toda tentou conseguir. Isso mostra como esse personagem é bem construído, como as atitudes dele, o que ele faz sentido pro que já aconteceu com ele. Agora são 13h20 de 11 de fevereiro. E desde o início desse livro, infelizmente, enquanto eu lia, eu traçava muitos paralelos, muitas coincidências da vida de Judy com a minha. Não sei se comentei isso. E não sei se é um bom momento para terminar esse livro, porque estou passando por uma situação complicada na minha vida. E muitas das vezes não é o livro em si que me faz ficar emotiva, mas esses paralelos que eu traço com a minha vida que faz dar aquele nó na garganta. Então não é necessariamente o livro, mas sim a minha situação, a minha vida, que não sei se seria necessariamente gatilho, porque não sei se é o livro necessariamente, e sim mais a minha imaginação. Hoje é o que eu espero que seja o último dia em que eu vou gravar esse vídeo. Hoje a gente se despede, porque eu já tô no último capítulo, como eu mostrei na última atualização. E eu achava que eu não tava com um juízo muito bom para terminar esse último capítulo, porque obviamente vai ser o capítulo mais triste do livro. Tanto porque é o que eu acho que vai acontecer coisas que sejam emocionantes, tanto por estar se despedindo do livro, por ser o final do livro, precisa ser impactante. Então aquele dia, eu acho que era terça-feira, hoje já é sexta-feira de carnaval. Então parei por 2 dias e agora eu acho que eu já tô melhor do juízo e vou terminar esse livro. Tanto por isso, quanto porque, se tudo der certo, vocês vão ver aqui, eu pretendo fazer uma maratona de carnaval, lendo alguma série, seja trilogia ou seja mais de 3 livros, alguma série, iniciar nesses dias de carnaval e, se tudo der certo, terminar também, focar 100% nessa série. Então eu preciso terminar, como são pouquinhas páginas, não vai atrapalhar tanto, terminar esse livro e começar o do próximo vídeo. Eu pretendo gravar essa parte o mais na íntegra possível, esse último capítulo o mais completo possível, sem cortes. Obviamente só acelerando algumas partes, só que eu nem sei se meu celular vai conseguir, porque como eu leio devagar, aqui é a página 665 e o livro acaba na página 781. São 20 páginas, eu levo 1 hora para ler 20 páginas, então vai demorar no mínimo 1 hora, não tem como gravar no celular 1 hora inteiro. Então vai ser algumas partes em time-lapse. E quando tiver alguma coisa pra falar, que aí, obviamente, eu vou desacelerar e falar. Mas a maior parte vai ser em time-lapse, porque pra gravar 1 hora no normal ocupa muito espaço, ocupa muita memória. Meu celular esquenta e para de gravar. Como é que fala? A bateria dele também. Então vai ser dessa forma.
Meu celular de fato não tá deixando eu gravar em timelapse. Toda hora o celular cai. E esse celular, a carcaça do fundo dele já soltou porque ele esquenta quando eu tô gravando. Aí a cola soltou, toda hora que ele cai ele pra um lado e a capa pro outro. Só que teve um momento meio que de surpresa aqui, porque tá falando, eu vou ter que dar spoiler, alerta de spoiler. Porque fala assim, naquele dia a gente foi numa sorveteria, o seu clá. E como eu já disse antes, esse livro não fala muito bem quem tá narrando o capítulo. Eu sei que quem tá narrando agora é Harold, que é o pai adotivo de Judy. Mas eu não sei com quem ele tá falando. Imagino eu... Alerta. Imagino eu que seja com Judy. Vou ter que falar. Aí ele só tá falando. A gente foi na sorveteria, passeou no parque. E no dia que você morreu... Então alguém vai morrer. Muito provavelmente Judy. Vou ter que gravar normal. Não dá pra gravar em timelapse. Porque eu tô tendo reação. E em timelapse não dá pra ver. Tudo indica que foi isso mesmo que aconteceu. E como eu disse, esse livro é confuso, não dá pra saber quem está falando ou com quem essa pessoa está falando. Agora eu sei que quem tá falando é Harold, mas no início parecia que ele estava falando com Judy, porque disse no dia que você morreu, então significava que alguém tinha morrido naquele dia. Mas na verdade ele tá falando sobre o William, e não estava falando sobre aquele dia que eles estavam vivenciando especificamente. Ele estava falando, e no dia que você morreu, papapá. Porque agora tá dizendo, ele sentia a sua falta, eu também sentia. Então tá falando sobre Judy sentir a falta de William, sobre Harold sentir a falta de William. Ai, momento fofo. Tá dizendo que Harold falando que sentia a falta de ver o William cair no gramado com umas crianças brincando. E no início do livro fala que ele trabalhou meio que como professor assistente de uma escola que os alunos eram crianças especiais, que alguns tinham alguma deficiência física, outros alguma deficiência intelectual, e ele brincava disso com esses alunos, como por exemplo, fala que tinha uma corrida e ele fingia cair no meio do caminho para que as outras crianças conseguissem ganhar. Fofo. É isso mesmo, Harold tá falando como se estivesse falando com o William.
vai se responsabilizar por aquilo, seja por algo que fez ou por algo que não fez. Pelo menos o William não está aqui para ver o que ele fez. Só que também, meio que o motivo dele ter feito isso foi justamente o William não estar ali. Se você estivesse, ele também não estaria, exato. Outra pessoa morreu 3 anos depois. Outra pessoa tá meio que encerrando o livro, dando a morte de todos. John B, o único sozinho, que perdeu todos os amigos. Perdeu Malcolm, Judy, William. Que eram 4, não era? Acho que eram 4. Perdeu todos. A última exposição de John B. Ele morreu com essa sensação de estar enganando as pessoas, porque não contou do que ele sofreu no passado. Não foi nem necessariamente o que ele fez, foi o que ele sofreu no passado. Última página, literalmente última página. A morte dele, de fato, fica mais triste, não por como ele morreu, apesar de que isso por si só já é triste, mas sobre a vida que ele teve, como diz aqui no próprio livro, pelo que ele morreu acreditando. Aí tá falando que Harold, em tudo que é bom, tenta ver Judy pra tentar compensar a vida que ele teve e no que ele morreu acreditando. Terminou. Um bom livro. Só que por todas as reações que as pessoas tinham lendo ele, eu achava que ele era muito mais apelativo. Ele, obviamente, como eu já disse, ele é um livro triste, mas não é apelativo. Eu achava que, porque durante a leitura, obviamente ele foi um livro que emocionou, que é triste, que fala de coisas sensíveis, mas pra reação que eu vejo, o tanto que as pessoas choram com esse livro, eu achava que ele era mais apelativo. Por exemplo, um livro que eu chorei muito com o final foi o final da trilogia Peças Infernais, Princesa Mecânica, Anjo Mecânico, no último livro, que de fato tem um momento triste, uma situação triste, só que acontece uma coisa a mais que torna até apelativo. Por exemplo, depois da morte de uma pessoa, encontra algo que lembra muito ela, que faz muito, sabe, que toca muito na ferida. Pronto, o final dessa trilogia tem um momento triste, aí nesse momento triste ainda vai lá e toca na ferida. Já esse daqui não, aborda de uma maneira, eu acho que até sincera e não apelativa. É isso, eu achei sincero, porém sem ser apelativo. E a nota que eu dou, eu vou dar 4, por exemplo, de 5 eu vou dar 4, porque como eu disse, é um livro confuso, é muito descritivo, mas eu acho que é necessário. Só que por ser um livro, vamos dizer, emocional, muita descrição não é emocional, como os personagens se sentem, o que eles estão pensando. Às vezes é uma construção muito situacional, que não necessariamente tem alguma relação com o que vai acontecer lá na frente. Mas por mais que não tenha uma relação direta, geralmente tem uma citação leve. Por exemplo, toda a descrição da carreira do John B, dele tentando fazer as perucas, o negócio de cabelo, isso e aquilo. Aí no final tem uma exposição que junta a vida inteira de John B, e aí tem uma citação dessa época que ele fazia esses negócios de cabelo. É muito pontual, muito minúsculo para toda a construção que teve anteriormente, que não sei se seria tão necessário essa construção toda que teve para citar tão minimamente assim no futuro.
Por isso que eu dou um 4 de 5, porque descreve muita coisa que eu não sei se tem necessidade. E porque, como eu disse, o início dos capítulos é confuso. Até eu me situar sobre quem estava falando, pra quem estava falando, já estragava um pouco da minha experiência de leitura. Talvez eu, que não tenho essa sagacidade de captar quem são os narradores ali daquele capítulo, mas pelo menos isso estragou a minha experiência de leitura no início dos capítulos.